Bom dia, Shalom Adonai, estamos juntos, iniciando mais uma programação aqui para você. Você sabe que você está no canal No Transitar Teológico, um canal com a proposta de uma interdisciplinaridade, uma multidisciplinaridade também dentro da teologia, assim desenvolvendo, claro, um diálogo com várias áreas das ciências humanas que dialogam com a teologia. É um canal diversificado com assuntos gerais. Eu tenho vários cursos para te fornecer. Você tem me acompanhado nas aulas, você tem me acompanhado nas exposições, e às vezes não sabe, e às vezes até tem sentido vontade de perguntar, ou quem sabe querer fazer um curso comigo. Eu tenho vários cursos, sim. Temos um curso geral de teologia, que você pode estar fazendo um curso teológico comigo, tá? Claro que é pela modalidade livre, mas você vai ter um alcance, um conhecimento teológico extraordinário. Tenho também um curso de áreas distintas da teologia, que eu também provi um curso para você poder estar fazendo. Muitas das vezes você quer fazer um curso de escatologia, eu tenho para oferecer. Tenho curso também de hermenêutica, tenho curso também de homilética, tenho de oratória e retórica, tá? Tenho curso de grego, tenho curso de exegese, tenho curso de hebraico, que é, na verdade, uma oportunidade de você poder fazer um curso numa área que você quer desenvolver ainda mais, tá? E dentro da filosofia, eu tenho o curso de hermenêutica filosófica, um curso extraordinário que eu tenho para te oferecer também. Para entrar em contato comigo para fazer os cursos, está aí o número na tela, o 62, né? 62 981 09 1777, ok? Além destes cursos, você sabe que eu sou escritor, sou conteudista, tenho mais de 30 livros escritos, e eu tenho 2 livros da minha autoria ainda aqui para vender para você, que é o Escatologia Pentecostal, esse aqui que você está vendo aqui, tá? Que esse livro, ele, por exemplo, é um livro extraordinário para se desenvolver uma pesquisa acadêmica. Aqui eu trabalho sobre dispensacionalismo, eu que trabalho sobre o pré-tribulacionismo e pré-milenismo, tanto o dispensacionalista quanto o histórico. Eu trabalho com todo o arcabouço de temas, de pensamentos, de propostas, de articulações escatológicas dentro do âmbito dessas correntes, desenvolvendo também, dentro de alguns capítulos, a teologia que é abraçada, defendida e argumentada pelo dispensacionalismo, que é a raiz do pensamento escatológico pentecostal, pelo pré-tribulacionismo, tanto o dispensacionalista quanto o histórico, como também, claro, o pré-tribulacionismo, o pré-milenismo dispensacionalista e histórica. Eu trabalho com a teologia que é desenvolvida, trabalho com métodos, trabalho aqui também com os fundamentos, trabalho também com a epistemologia, com a história. Então, é um livro completo para você adquirir. Tem esses 2 livros que você pode estar, sim, adquirindo comigo, também pelo 62 981 09 1777. É uma oportunidade extraordinária que você está obtendo de fazer esses cursos aqui comigo, tá? Então, você pode adquirir os cursos, como pode adquirir os livros, pelo número que eu já deixei aí na tela registrado. Outro sim, nós agora vamos trabalhar o tema de hoje, que é um tema que muitas pessoas têm procurado saber e têm perguntado, e eu decidi, então, gravar uma aula para trazer à lume o entendimento, o conhecimento desse tema, para que haja um esclarecimento maior sobre o assunto, tá? Que é sobre teologia liberal e liberalismo teológico, tá? Teologia liberal e liberalismo teológico, certo? Muito bem. Desde os primórdios do cristianismo, lá nos inícios, nos primórdios, nas raízes do cristianismo, a igreja ela vem sendo bombardeada, tá? Por culturas filosóficas de pensamento que, claro, são absolutamente contrário à sã doutrina, tá? Com isso, o apóstolo Paulo sempre advertiu a comunidade cristã, dentro, inclusive,
dos seus escritos, do seu corpus escrito paulino, desde aquela época, a respeito das falsas doutrinas que ele, Paulo, denominava de outro evangelho, tá? Como está muito bem declarado na Epístola aos Gálatas, no capítulo 1, versículo 6. As igrejas, inclusive, da Galácia, elas estavam, naquele momento, sendo invadidas, tá? Pelos falsos mestres e pregando, claro, um falso evangelho. Paulo, inclusive, vai ficar irritado, agressivo com os Gálatas, e isso vai se verificar claramente nos capítulos 1 a 3 da Epístola, quando ele, até se referindo aos Gálatas, ele chama eles, ou denomina eles, de insensatos Gálatas, tá? Então, nós podemos ver que essa palavra grega, inclusive, insensatos, ela foi usada como apaxnein, que carrega a ideia de um feitiço, ou seja, uma significância de feitiçar, lançar um encanto, que, no caso, quem estava fazendo isso eram os falsos mestres. Nessa diapasão, vamos dizer assim, nessa proposta, o cristianismo ele foi sofrendo ataques mortazes, ataques sistemáticos ao longo de toda a sua história. Muitas formas, de maneiras e muitas articulações foram sendo lançadas para poder confrontar a teologia. Então, com isso, surge, mais tarde, um outro evangelho, um evangelho mais fascinante, mais atrativo, mais científico, mais articulador, que foi a teologia liberal, que, de uma forma negativa, ela trabalhou para desconstruir e até desmitologizar, certo? Atribuindo, assim, com essa desmitologização, que os milagres de Cristo seriam mitos, tá? Então, com isso, abateu a mente de muitos seminaristas, abateu a mente de muitos teólogos e de muitos teólogos, principalmente ortodoxos e conservadores, e a igreja, em meio, de uma forma geral, de um meio geral, tá? E, em contraposição, a mensagem do verdadeiro evangelho, a mensagem genuína, ela continuou sendo pregada e sendo utilizada como uma verdadeira apologia, tá? Uma verdadeira arma, um verdadeiro elemento apologético, tá? De defesa da fé cristã. Então, o edomismo, que é disfarçado de ter uma teologia liberal, por exemplo, ele traz a mensagem de uma grande e mesma mentira que é proferida, e foi proferida, inclusive, por Satanás, até inclusive no Éden, tá? O movimento liberal, inclusive, e é bom nós estarmos aqui levando até vocês essas informações, ele está fundamentado em uma estrutura racional em que a fé é o transcendente e não fazem parte dessa estrutura filosófica. Então, o conteúdo bíblico, ele, para a teologia liberal, ele não é o detentor da verdade, e sim de uma lógica humana. E esse pensamento, ele vai surgir a partir justamente do nascimento do iluminismo na Europa, quando tivemos ali o protagonismo do filósofo Immanuel Kant, tá? Que, inclusive, foi o principal filósofo, que podemos dizer, da era moderna, e que opera na epistemologia uma síntese entre o racionalismo continental e também, podemos dizer, a construção do pensamento humano. E podemos também até, inclusive, mencionar aqui, citar uma das falas e articulações do teólogo Alan Neate, que ele vai dizer que Kant se tornou um ser desconhecido, para Kant, Deus se tornou um ser desconhecido porque está além da possibilidade do conhecimento. É o que defendia Immanuel Kant, tá? Então, nessa perspectiva, os teólogos, principalmente os de linhagem alemã, na época do apogeu iluminista, eles adotaram esse conceito ideológico, no qual o próprio ceticismo e a crítica se tornaram seus fundamentos, suas bases de articulação. E aí, desse modo, os fundamentos da fé cristã, que foram postos em xeque, por exemplo, a ressurreição de Cristo, o nascimento virginal de Jesus, outros milagres que estão ali dentro do contexto do Novo Testamento, tornaram-se os elementos que eles
utilizaram para desconstruir o cânon e poder colocar o cânon em xeque, para assim vir a ressaltar as suas articulações filosóficas em confronto à posição e articulação da teologia ortodoxa, tá? Então, a teologia liberal, ela traz desvios, sim, doutrinários de grande relevância, que são negativos, que são afrontas, na verdade, ao verdadeiro evangelho, tá? E ainda quero acrescentar nessa aula e nesse esclarecimento, para você poder tirar todas as suas dúvidas, é um pouco sobre o pensamento liberal secular, tá? Que ele vai nascer no século XVII, mais aproximadamente 1789, ali no período da Revolução Francesa, e ele vai ter uma proposta pautada em um lema que eles utilizaram, que era liberdade, igualdade e fraternidade. Então, os historiadores eles vão até dividir esse marco após a queda da Bastilha e a ascensão de Napoleão Bonaparte. E aí, a partir deste momento, é que várias transformações vão ocorrer do território europeu, principalmente na questão da sociedade, na questão da economia, da ascensão das indústrias, e em virtude dessa convulsão explosiva em todo o setor da sociedade, é que vai surgir a denominada Escola de Frankfurt, que é uma influência que os elementos vão dar origem dessa escola às concepções filosóficas que vão atingir em cheio o pensamento de toda a sociedade, destacando, assim, o idealismo, o pluralismo, o socialismo, o marxismo, o positivismo, o racionalismo, o liberalismo, o niilismo, e aí sim vai se culminar mais tarde na filosofia moral e uma ética que é justamente a ética da sociedade atual. Tá? Então, nós vemos que as mudanças oriundas do modernismo é que proveram a consolidação do liberalismo naturalista, que atingiu de uma forma contundente a estrutura teológica, resultando, claro, na teologia liberal. Ok? Então, essa era a nossa aula, o nosso esclarecimento, a nossa elucidação sobre o assunto para você nesse dia, e acredito que trouxe um grande contributo essa informação. Obrigado, até a próxima oportunidade.